Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Mês de setembro é mês da Bíblia, assim como o mês de dezembro é mês do Natal. Por quê? Por vários motivos, entre os quais dia 30 de setembro é dia dedicado a São Jerônimo, que é um dos doutores da igreja, que estudou grego e hebraico mais de 30 anos e traduziu a Bíblia para o latim, a chamada tradução da Vulgata. Então, há várias décadas atrás se criou o Dia da Bíblia, depois fazer o trido da Bíblia, depois Semana Bíblica, e já há várias décadas que se faz no Brasil, a igreja faz o mês da Bíblia, e em cada mês escolhe-se um livro da Bíblia ou um assunto da Bíblia para ser aprofundado. E o assunto desse ano é o Evangelho de Marcos. Então, por esse motivo, nós convidamos aqui no Palavra Ética hoje a Lúcia Diniz. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada. A Lúcia Diniz é mamãe, vovó, né? Participou da ação social arquidiocesana aqui de Belo Horizonte e hoje é uma das participantes do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI Minas. Especificamente, participa do grupo Ruá, que é Espírito, em hebraico, né? E conosco também está Julieta Amaral da Costa. Bem-vinda, Julieta. Obrigada, Giovana. Você já esteve aqui outra vez, né? Já. Julieta Amaral da Costa é também assessora do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, tem mestrado em teologia e uma pessoa extraordinária, inclusive há pouco tempo aí passou um ano inteiro convivendo, sendo solidária com o povo do Haiti. No último semestre esteve em Manaus, no norte, também apoiando a chegada dos haitianos aqui, né? Lúcia, mas o CEBI Minas, né, o Centro de Estudos Bíblicos, que já tem uns 28 anos de história, né? O CEBI Nacional tem já mais de 30 anos de história, a sede do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, nível nacional, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? E o CEBI tem a grande tarefa de ajudar, assim, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, coladinha com a vida, com a realidade do povo, dos pobres, né? Lúcia, há mais de 15 anos o CEBI Minas se dedica anualmente a escrever um livrinho, um texto base para ajudar no mês da Bíblia, né? Esse ano aqui, discípulos e discípulas, missionários e missionárias no caminho com Jesus, uma leitura do Evangelho de Marcos e uma cartilha, né, com roteiros para círculos bíblicos, né? E foi feito pelo grupo Ruá, do qual você faz parte, né? Apresente um pouco para nós, para um público maior, como é que foi essa experiência de estudar, aprofundar e chegar a construir esses livrinhos que certamente serão um subsídio aí para alimentar o povo, para entender melhor a palavra de Deus na vida. A gente, para escrever, para chegar a escrever esse livro, nós somos um grupo, nós nos dividimos em 4 grupos diferentes, cada grupo se encarregou de escrever um capítulo do livro. E esse grupo Ruá se encontra semanalmente? Semanalmente, todas para as estudar algum texto bíblico? Sempre para estudar a Bíblia e fazer uma leitura interpretando nos dias de hoje, aplicando os ensinamentos de Jesus, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida hoje. Não adianta muito ficar lá no passado. O que aquele Jesus que viveu entre nós tem para nos dizer hoje? Então, o nosso estudo é um estudo, a gente busca informações, pesquisa, mas é muito na reflexão também, na interpretação. E para escrever esses 2 livrinhos, a gente estudou bastante, trabalhou bastante, conversou muito, refletiu muito, discutiu muito. Estudou também. Outras bibliografias, né? Exatamente. Também. E também, assim, o que é mais importante colocar? O que seria o mais importante colocar? Então, pensando nisso, a gente, o Evangelho de Marcos, basicamente quer dizer quem é Jesus e quem é o seguidor de Jesus. Então, isso. E vai sugerir pistas, como é que nós também devemos, o que nós devemos fazer para sermos autênticos discípulos e discípulas de Jesus. O que a gente tem que fazer, se a gente acredita
E acreditar é dar crédito. Se a gente acredita nesse Jesus, acredita em quê? O que ele fez, o que ele faz, o que ele é e o que ele representa para o mundo, para a realidade da nossa vida. É um homem que viveu entre nós. E viveu as dificuldades. É tão rico a gente perceber no Evangelho de Marcos esse homem. Jesus humano. Humano, próximo de nós, que chorou como nós choramos, que sofreu, que teve pena, que teve raiva, que teve alegrias. Teve alegrias, teve solidão. O livro de Marcos é um livro rico desse humano. Quem somos nós? Filhos de Deus. Jesus descobre isso no batismo dele, quando ele chega à conclusão, nós somos filhos de Deus. E isso que está sendo feito aí não é legal. Não é assim que é ser filho de Deus. Não foi isso que Deus sonhou para os seus filhos. E aí foi com esse espírito que a gente começou a escrever, a tentar passar para nós mesmos primeiro, e depois passar para os outros essa ideia. Esse Jesus humano, próximo, acolhedor, que perdoa, que não cobra, que mostra um Deus, essa face amorosa de Deus. É um Deus que ama, que é amigo e que é amado. Julieta, a Bíblia é uma beleza, mas também é um desafio, né? Frei Carlos Mestre até compara assim, falou, a Bíblia é como um coco da Bahia, a gente precisa encontrar o machadinho para abrir a casca e poder saborear a delícia da água que está lá dentro, né? Então, assim, e as pessoas e os movimentos religiosos interpretam a Bíblia de N maneiras, né? Julieta, eu te pergunto, quais são as características básicas do jeito do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos ler e interpretar a Bíblia? Bom, o CEBI é uma das leituras bíblicas, entre muitas. Não é a leitura, não, né? E que muitos fazem aí outros tipos de leitura, não é? Mas nós temos assim como marcas da leitura feita do CEBI, primeiro que é uma leitura popular. Ela não deixa de ser científica por ser popular, mas a marca é que é um jeito de facilitar a Bíblia para o povo trabalhador, para os grupos populares, para as comunidades. Não se faz uma leitura intelectualizada, não. Então é para ajudar, trazer a Bíblia como força para a luta dos pobres, para a luta do povo, dos grupos populares, não é? Então, por isso, ela é uma leitura ecumênica. Então, a gente faz a reflexão e as nossas publicações são todas para, não importa a igreja, não é? Então, nós fazemos cursos, por exemplo, junto com os evangélicos, sem nunca ter brigado por causa da Bíblia, não é? E, então, é uma leitura participativa, em que a gente leva em conta o que o povo já sabe. Nós não queremos pretender ir lá despejar um conteúdo bíblico para o povo, fazer palestras, não é isso. É a gente libertar a palavra que está no povo, a palavra que está no povo. Então, isso aí ajuda muito as descobertas e, no final, quem coordena um grupo, às vezes, aprende mais do que quem está ali participando, né? Porque é muito rica a sabedoria do povo. Então, essa leitura popular, ecumênica, participativa, militante, não é? Que é uma leitura a serviço da transformação da sociedade, naquilo que precisa ser mudado. Para ajudar, de fato, a gente ser luz, fermento e sal. Isso na sociedade e no mundo, né? De hoje. Ô, Julieta, a Lúcia Diniz já começou a falar assim das muitas belezas do Evangelho de Marcos. Né? Os 16 capítulos, dos 4 é o mais curto, né? 16 capítulos, né? Começa dizendo Jesus é o Filho de Deus, né? O Messias, né? O que te chama mais atenção no Evangelho de Marcos? Bom, eu acho que é a intuição fundamental de Marcos, que ele é o evangelho mais próximo da fonte, ele é o evangelho mais antigo. Embora ele seja... que foi escrito por volta dos anos 70, por aí? Por aí. Depois, quer dizer, uns 40 anos depois de Jesus ter estado da no meio do execução povo. De Jesus, não é? Então, o evangelho tenta fazer, é uma catequese para a comunidade de Marcos. E o que Marcos quer é clarear para a comunidade quem é esse Jesus que a comunidade está seguindo.
E por isso a pergunta-chave do Evangelho, que está justamente no miolo do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 8, é essa: para vocês, quem sou eu? Então, o Evangelho tenta responder essa pergunta e tenta responder também quem são os seguidores, as seguidoras de Jesus, quem são os discípulos e as discípulas, não é? Então, Marcos tem uma intenção interessante, que é combater uma mentalidade triunfalista a respeito de Jesus. Porque os seguidores começaram e viram que estava acontecendo tanta coisa difícil, tanta perseguição, que eles falaram, afinal de contas, que caminho é esse? Será que a gente vai ter só sofrimento nesse segmento de Jesus? E começa então aqueles grupos que querem pregar um Jesus, por exemplo, triunfalista, uma religião Jesus do da sucesso, lei, um Jesus da lei. Pureza. E aí Marcos faz uma contramão nisso aí, não é? E mostra que Jesus é o Messias, sim, mas é um Messias humano, não é? E que esse Messias, ele não fugiu da cruz. E que a opção pelo reino é um tema básico no Evangelho de Marcos também, a opção pelo reino supõe a coragem de assumir também a cruz no discipulado. Aliás, no Evangelho de Marcos, Jesus chega lá no final quase que abandonado, né? É, isso mesmo. Será que é para sugerir que ser discípulo e discípula de Jesus é um grande desafio mesmo, Lúcia? É um desafio grande. E os discípulos muitas vezes desanimavam. Jesus é de uma paciência, uma coisa maravilhosa, porque vira e mexe, você percebe que eles estão dando para trás. Até naquele momento, quando ele fala, toda vez que ele fala do reino, ele fala também do anúncio da paixão, também. E aí os discípulos não querem, eles querem o reino sem a cruz. E Jesus pacientemente percebe isso e vai chamando a atenção deles. É muito bonito no Evangelho, ele começa a trabalhar na Galileia, quando ele sai do batismo, né? Está no norte da Palestina. É muito bonito você perceber, ele vai atrás de João Batista. Ele ele não estava assim tão convertido. Ele foi discípulo de João. Ele não estava pronto. Ele vai atrás de João Batista e ali, ouvindo João Batista, ele pede para ser batizado. E é batizado. E depois do batismo ele tem aquela inspiração: eu sou filho de Deus. E o que eu vou fazer com isso agora? Ele vai para o deserto, né? Se preparar. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho essa certeza, essa inspiração, essa revelação me foi dada. O que eu vou fazer com isso agora? Vou guardar para mim? Aí, quando ele desce, aí ele começa a chamar os discípulos. E ali na Galileia ele vai trabalhando os discípulos. Até que ele sente que não pode ficar só ali. O poder está distante da Galileia, os pobres mesmo estão ali, na Galileia, né? Mas o poder está lá. O poder está no centro, tá em Jerusalém, que é a capital. No templo. Aí ele tem que sair dali da Galileia, ele sente que tem que ir. A Julieta falou que ele não fugiu da cruz, ele também não procurou a cruz. Não é? Ele não estava destinado a morrer na cruz, não é isso, né? Então, aí ele sai da Galileia e nesse caminho ele vai ensinando, curando a cegueira dos discípulos. Caminho indo para Jerusalém. Para Jerusalém. E é muito bonito que essa parte do Evangelho começa com a cura de um cego, que não tem nome, que o Evangelho não fala quem é, e termina com a cura do outro cego. E esse cego, sim, aí ele tem nome, aí ele é conhecido e ele segue Jesus. Quando ele se vê livre da cegueira, e é bonito que ele fala assim: eu quero ver de novo. Então, era uma pessoa que estava cega de alguma forma, e aí começou a enxergar o novo que Jesus trazia, que é esse reino de Deus. Ok, Lúcia, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho. Nós hoje estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Lúcia Diniz, que é mamãe, vovó, participante do grupo RUA do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos aqui de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e também já participou da ação social arquidiocesana da Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos entrevistando também Julieta Amaral da Costa,
que tem mestrado em teologia e assessora do Centro de Estudos Bíblicos. Estamos hoje refletindo aqui sobre o Evangelho de Marcos, que é o assunto do mês da Bíblia, agora em setembro. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Vamos lá. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando Lúcia Diniz, né, que já foi da Ação Social Arquidiocesana da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte e hoje participa do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, precisamente do Grupo Ruá, que é um grupo de aprofundamento bíblico aqui em Belo Horizonte, na capital de Minas. Estamos entrevistando também Julieta Amaral da Costa, que é assessora do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né, e também tem mestrado em Teologia Bíblica. Lúcia, no final do primeiro bloco, você estava analisando como é que o Evangelho vai ajudando a mostrar quem é Jesus e como é que quem deve ser os discípulos e como eles devem agir. Dá para a gente dizer assim que, via de regra, no Evangelho de Marcos, os apóstolos e os discípulos normalmente são os ignorantes, os cabeças duras, aqueles que têm dificuldade de entender a mensagem de Jesus e o testemunho dele, e que os marginalizados, excluídos, são mais abertos para entender o projeto? Eu acredito que sim, muitas vezes sim. O Evangelho de Marcos tem essa riqueza de mostrar que a iniciativa, lógico, se você precisa de alguma coisa, você precisa pedir. Então, esse é o espírito do pobre. O pobre não pode ser orgulhoso, ele tem que pedir. Então, algumas passagens são muito bonitas nesse Evangelho. Por exemplo, tem a passagem da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Ela era mulher marginalizada, uma mulher que era considerada impura o tempo todo, praticamente a vida toda, e ela se aproxima de Jesus. Ela vai buscar. Tinha uma lei que proibia ela se aproximar e tocar em Jesus, ela desrespeita essas leis e toca em Jesus. E é tão bonita essa cena que o Marco descreve, que ele sente que alguma coisa, uma força saiu dele em direção a essa mulher. A doação dele é tamanha que ele sente isso sair dele e ir em direção à mulher. E pergunta. E aí, essa passagem é muito interessante. E depois tem o último cego, que a gente chama muita atenção, que é o cego que tem um nome, que é Bartimeu, filho de Timeu, né? Então ele tem um nome, é conhecido, e ele está na margem.
isso é que a gente tem que ver. Informação é importante? É. Mas também perceber os símbolos, os sinais. O Bartimeu, ele está na margem do caminho e grita, e o pessoal fala, para com isso, não aborrece. Tem audácia, coragem, né? Aí ele insiste, aí Jesus fala, chama. E esse gesto de Jesus chamar, converte, inclusive, os discípulos dele. Então chama. E em vez dele pedir uma esmola, ele pede, quero voltar a ver, né? Quero voltar a ver. E Jesus Sede pergunta, o que você quer? Então ele quer que o outro diga o que ele quer. Porque não basta gritar, você tem que saber pelo que você está gritando. Exatamente. Julieta, como é que está organizado? São 2 livrinhos, né? Um é o mais consistente, que é o texto base, e o outro a cartilha com os círculos bíblicos, né? Sim. Como é que está organizado esse que nós consideramos o texto base? Sim, o texto base está organizado em 5 capítulos e justamente segue essa trajetória de Jesus, como a Lúcia falou, não é? No primeiro capítulo é uma contextualização do Evangelho e a autoria, as fontes onde Marcos se inspirou. Aqui vai dizer então que ele não foi escrito no calor dos acontecimentos, uns 40 anos depois, né? Isso, o contexto da comunidade de Marcos, não é? E a respeito do autor também, do próprio Marcos, quais são os objetivos e como é que é a estrutura do Evangelho. Isso está no primeiro capítulo, aliás, isso está de um jeito muito interessante, que a irmã Marisa, que ajudou nesse primeiro capítulo, ela fez uma entrevista com o evangelista Marcos e passou o conteúdo de todas essas coisas, do contexto, daquele tempo, de uma maneira muito leve, muito bonita. E foi interessante a experiência que nós tivemos lá na ilha de Marajó, que a gente foi assim estrear esse texto nas comunidades ribeirinhas lá da ilha de Marajó. Preparação para o mês da Bíblia. Isso, e estávamos lá, a Lúcia e eu, justamente. E a gente viu como essa entrevista, que passa um conteúdo novo sobre o Evangelho de Marcos, assim, de autores muito atualizados, como que isso foi acessível para o pessoal simples lá das margens dos rios lá da ilha de Marajó. Então eles entenderam essa entrevista e assimilaram tanto e se vestiram, se caracterizaram para ir apresentar a entrevista de uma maneira tão entusiasmada que a gente ficou assim surpresa, sabe? Julieta, além dessa beleza da sabedoria do meio do povo, né? Você falou em autores. Aquele José Antônio Pagola, que tem um livro sobre Jesus, uma aproximação histórica. Isso. Foi subsídio e inspirou também? Foi. Ao mesmo tempo que o grupo estudou o Evangelho de Marcos, estudou também o livro que se chama Jesus, de José Antônio Pagola, que é uma aproximação do Jesus histórico. O que tem de bom naquele livro? Naquele livro você tem que ler. Que não é fininho não, né? Não, é um livro grosso. Mas Mas se tem alguma coisa que vale a pena sobre Jesus, é esse livro, porque ele apresenta Jesus, mas de uma maneira assim apaixonante mesmo. E é esse Jesus humano, histórico, que foi descobrindo aos poucos quem ele era, não é? Como disse o Papa, né? De tão humano, só podia ser divino. Podia ser divino. E que mostra o que nós podemos ser como pessoas humanas. Então a gente disse lá, não é? Jesus é o melhor da humanidade e é aquilo que todos nós podemos ser. Então não é uma pessoa distante, já inicialmente como filho de Deus, não, é um Jesus que caminha. Bom, mas isso é o primeiro capítulo, né? Exato. Depois, no segundo capítulo, começa... Tem aqui, né? Jesus dá início à boa nova do reino. Isso, então é o Jesus fazendo o anúncio do reino na Galileia, não é? Ali ele chama... A primeira metade do livro até o capítulo 8º. Isso. E depois tem um outro capítulo que é sobre o ensinamento de Jesus nesse caminho, que ele vai fazendo com os discípulos até Jerusalém. E a base desse ensinamento é quem é Jesus, e é o combate a essa ideologia triunfalista do Messias, não é? Que vai preparando os discípulos para assumirem depois a mesma proposta de Jesus e serem capazes de caminhar, não é? Enfrentando o império, enfrentando as dificuldades, com a certeza, não é? De que eles estão no caminho certo e que o Espírito está com eles. Depois tem um quinto capítulo que já acontece em Jerusalém, que é a catequese que Jesus faz já a respeito do templo, quando ele chega em Jerusalém, e o desfecho final, que é a execução de Jesus. Então, o grão de trigo, o capítulo chama assim, não é?
não sei Morre se tem para aí. dar vida. O grão morre para O dar grão a morre vida. para dar a vida. Então é esse que, se o grão não cai na terra e não morre, a vida não brota, né? E tem um último capítulo, que até fui eu que traduzi, ele é de uma biblista argentina, que é um estudo de um texto específico de Marcos, que é o encontro com a mulher sírio-fenícia. E é muito bonito esse texto, que mostra... É aquele episódio que ele diz assim, ela vem, mas você é de fora. Dos cachorrinhos, que Cachorrinhos, não né? joga o pão dos filhos para os cachorrinhos. E essa mulher dialoga com Jesus de uma maneira muito interessante. Uma hora ela é colocada mais alta que Jesus, porque ela é uma mulher da civilização grega, uma mulher que tem condições e tudo, e Jesus fica do lado dos explorados Ela da Galileia. E Jesus discípulo. E ele explorado, Jesus como explorado, os trabalhadores da Galileia explorados. Depois ela passa para o outro lado, Jesus anuncia, não é, que o pão pode ser também dado os cachorrinhos, que era o nome que era atribuído aos pagãos daquele tempo, mas a proposta final da mulher é uma comensalidade, né, na igualdade. Então, vale a proposta da mulher no fim. E Jesus aprende com essa mulher, aprende que a missão dele não é só para os judeus, e que vai mais longe do que ele pensava, que ele tem que anunciar o reino também para os pagãos. Exato. Lúcia, por exemplo, uma vez nós estávamos estudando o Evangelho de Marcos, eu lembro de uma imagem que o Frei Carlos Mestre fez, assim, olhando os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, pudesse formar, se fosse assim, sai subindo, como se fosse uma montanha, depois desce. E lá no capítulo 8, versículos de 27 a 33, tem aquele grande embate que eles perguntam, quem é Jesus? Né? E ela diz, que é o profeta Elias, Jeremias e tudo, e pergunta para os discípulos, quem é Pedro? Tu és o Messias. Jesus, beleza, a palavra está correta, mas nós estamos indo para Jerusalém e já estão começando a me ameaçar de morte e de ressurreição, me matar. E aí Pedro tenta interromper a viagem, né? Falou, Jesus, vamos ficar mais light, vamos voltar para Galileia e tudo. Aí Jesus, Satanás! Né? Dá para dizer assim que nessa primeira fase o que predomina é o consolo, a compaixão, a proximidade. E aí quanto mais vai chegando a Jerusalém, mais vem luta por justiça, aí vai diminuindo o apoio popular, para ir mais purificando, dando mais qualidade no discipulado. E Jesus faz isso através de gestos. O ensinamento dele não é muito com palavras, é com gestos. E a cada gesto ele percebe que ainda tem muito que caminhar com aqueles discípulos dele, que eles não entendiam muito. É aquilo que eu falei, que é o reino sem a cruz. Isso não vai acontecer. Né? E aí é interessante, quando ele chega em Jerusalém, que ele ainda tem esperança, eu acho. Jesus começa a tentar discutir com os doutores da lei, com os fariseus. E aí o desfecho vem de uma maneira muito triste, inclusive ele é abandonado até pelos seus. Então, o final do capítulo do Evangelho de Marcos é esse Jesus humano sofrendo a solidão, a dor de ver o que vai ser de tudo isso. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas rapidinho. Qual o contato do CEBI? Quem quiser ter acesso aos livrinhos, como utilizar? Sim, bom, o CEBI está na Rua da Bahia, 1148, ali no edifício Maleta. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte. No 12º andar? Isso, no 12º andar. E lá tem o telefone 3222-1805. Prefixo de Belo Horizonte 031. 031. E lá funciona de meio-dia às 6 da tarde. Nós temos uma riqueza enorme de material lá, além desses, que são do mês da Bíblia desse ano. Se alguém quiser fazer contato e ainda utilizar o material do CEBI durante esse mês da Bíblia, ainda é possível, né? Nós estamos lá à disposição. E lembrando também que quem quiser conhecer mais de perto, tem a página do CEBI Nacional, www.cebi.org.br. Julieta, brigadão de coração. Lúcia Diniz, brigadão de coração. E a todos vocês que nos honraram com a sua atenção, brigadão e até o próximo programa. E com a boa companhia do Evangelho de Marcos. Obrigado. Tchau.